abençoe, irmãos. A nossa leitura será em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Senhor, nós te agradecemos por poder ver estas verdades quando o mundo as ignora. Nós podemos ver tão claro como um dia. Obrigado, Pai. Fale conosco através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Muito bem. Nós vamos meditar hoje sobre um tópico muito importante também. Foi o que nós falamos ontem em Passos, Minas Gerais. Eu quero trazer para vocês. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Vamos vencendo, vamos. Microfone, fui lá e eu esqueci, cheguei lá, perdi, não sei o que é. É o microfone baixo, coisa não funciona, aí, não funciona direito. Vocês não percebem para ajudar eles lá, a minha voz aqui? Não sai correndo, vai lá e fala para ele, certo? Tem que ajudar, senão eu tenho que ficar saindo daqui. Eu preocupo com a pregação, com a técnica, com diaconato, parece que eu tenho que preocupar com tudo. E tem homem para tudo isso daí, né? Eu tenho que tirar isso das minhas costas. Infelizmente eu sou assim, certo? Eu sou assim. E vocês têm que dar um jeito de correr atrás de mim. A gente precisa de ir consertando as coisas. É muito bom.
Mas como o assunto aqui é de muita importância, sempre a gente tem que ter os revés. Os revés na vida é duro. Você já viu o revés? Quem já trabalhou em mato, cortando lenha, sabe, quando dá um revés, o machado tine. Porque ali mistura tudo, um mistura com o outro, e você dá uma machadada naquilo, aquilo ali faz um barulho forte. A vida sempre tem os revés. O ministério tem os revés. Uma gravação tem o revés. A gente, por estar aqui, talvez teve que vencer os revés da vida e estar aqui. E graças a Deus por isso. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Vamos vencendo isso daqui tudo, vamos vencendo, que eu acho que é muito bom. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Ele falou para Noé, prepara uma arca porque eu vou mandar água. Demorou 120 anos, mas a água desceu. Custa, mas cumpre. Abraão, você vai ser pai. Levou 25 anos, mas Abraão foi pai. Moisés, eu quero tirar o povo do Egito. E Moisés fez a primeira tentativa, não deu certo, mas depois deu. Sempre é assim. Deus, quando Ele diz algo, aquilo acontece. Ele disse, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Não adiantava esperar uma viúva, não adiantava. Uma solteirona era apenas uma virgem. É uma virgem, só. Vocês não têm que preocupar com outra coisa. É uma virgem conceberá. Isso levou 800 anos. Mas um dia eles ficaram sabendo que uma virgem tinha concebido, criticaram daquilo, zombaram daquilo. Mas também Deus tinha falado aquilo há 800 anos atrás, quando aquilo cumpriu. Já não era mais com as pessoas que ouviram, eram com outras pessoas. Mas quando Deus diz algo, tem que suceder. Agora, Jesus falou que vai haver um arrebatamento. E eu creio que vai haver. Certo? Agora, Jesus disse que Ele viria para preparar o seu povo e que viria o Filho do Homem. E eu creio que isso já aconteceu. É tudo promessa. Quando Deus diz algo, tem que suceder aquilo que Deus disse. Não importa que não está de acordo com a mente humana, mas está de acordo com o que Deus quer. Tem hora que você não está de acordo com a família, mas está de acordo com o que Deus quer. Certo? E você tem que notar isso, Deus trabalhando através de você. Para esse tempo final, Deus disse, eu vou mandar o Elias. E ele mandou. Quando Deus diz algo, isso tem que suceder. Ele mandou o irmão Branham. Aí chegou o William Branham e disse, mas daí não é Elias, é o William Branham. Esse é o Elias que devia vir. É esse mesmo. Não importa que o nome dele é William Branham. Não importava que o nome dele fosse João Batista. Mas ele tinha o ministério de Elias. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Ele disse que mandaria o 7º anjo. Olha, por incrível que pareça, eu creio que ele já veio. Já fez o que tinha que fazer. Já foi embora. Já veio e já foi embora. Eu creio nisso. Agora é promessa dele. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. Olha, isso daí ele falou faz 2000 anos, mas cumpriu agora, em 1963, que ele cumpriu. O 7º anjo esteve na terra e revelou o mistério de Deus para nós. Agora, eu sou agradecido a Deus por conhecer uma coisa que a ciência não conhece. Eu sou agradecido a Deus. Os grandes, os nobres, os intelectuais não conhecem. Eu dou graças a Deus por ser de primário, mas conhecer estas grandes coisas
que tem passado por cima da cabeça de estudiosos da Bíblia e teólogos. Deus passou por cima dos teólogos e foi lá na sua casa e diz: William Branham é profeta. Foi Deus que fez isso, não foi mais ninguém. Foi Deus que chegou no seu coração e diz: olha, William Branham é profeta. Os outros falam que ele não é, mas ele é. E quem falou? Foi Deus. Você viu que foi Deus que falou aquilo para você. Agora, quando diz algo, aquilo cumpre mesmo. E a gente vai examinando, meu Deus, mas o que o senhor falou para mim há 30 anos atrás é tão certo como o senhor está falando agora, outra vez. Essa mensagem é verdade. Ele falou para mim há 31 anos atrás. Hoje, ele fala comigo a mesma coisa e diz: olha, não te disse que o William Branham é profeta? Eu falei: senhor, quando o senhor falou há 31 anos atrás para mim, eu criei. E hoje eu estou vendo, mas é verdade mesmo. Aquilo que o senhor disse, sucede. Acontece. Eu chego ao ponto de ter esta luz. Cada filho de Deus tem que encontrar esta luz. Se não encontra, você nunca vai viver bem. Você só vive bem quando você encontra a luz que Deus está dando para você naquela era. E não deixa passar o tempo, não. Porque essa era passa, tudo passa, e a luz passa para outra pessoa. Deus mesmo diz sobre as eras da igreja. Quando elas falhavam, Deus diz: eu mudarei o seu castiçal. E ele mudou. Saiu da primeira e passou para a segunda. A primeira perdeu o primeiro amor, Deus já passou para a segunda. A segunda já deu problema, Deus passou para a terceira. E Deus é assim. Até que veio na sétima era, você pensa que o povo da sétima era aceitou Deus? Não, aí que eles colocaram Deus para fora. A era de Laodiceia é uma mulher autoritária que quando ela fala, ela cumpre. Ela diz: eu vou te pôr para fora. E põe mesmo. Você vai dormir na rua. Laodiceia fez isso com Jesus Cristo. E por isso, Jesus é tão bom, é aquele marido bondoso, amável, que volta lá ainda: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ao indivíduo aí, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, porque se alguém ouvir minha voz, mas a porta fica fechada, eu não posso fazer nada. Mas se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, não em Laodiceia. Eu bato em Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz é a palavra. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, em seu coração, e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, é tempo da gente comer leitoa assada com Jesus sozinho. Talvez você não entenda isso, mas essa mensagem de William Branham é comer leitoa assada com Jesus Cristo sozinho. O adventista diz: que é isso? Credo em cruz. Como que você acha que Jesus vai comer leitoa assada? É porco, rapaz. É carne de porco. E Jesus poderia comer e pode comer sossegado. Senão ele não falava para Paulo: Paulo, diga para o povo comer tudo que tiver no açougue, sem perguntar por motivo de consciência o que é isso. Come a carne que tiver. É isso daí. Aleluia. E como essas coisas são boas, né? São não só boas, não são ótimas, excelentes. Aquilo que Deus dá para nós. Quando Deus diz algo, tem que suceder. 96, Cristo, mistério de Deus revelado. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Agora, eu quero entrar exatamente nos mistérios mais do dia, porque Deus tinha falado que as árvores, as folhas das árvores estavam batendo palma, ninguém entendeu. Isso era João Batista vindo do deserto, ninguém entendeu. E ele falou através do profeta Isaías, que até as folhas das árvores bateriam palmas. E quando chegou João Batista, só as árvores nem para bater palma, porque o povo, eles olharam e diziam: que é isso? Nós vamos crer num homem desse? Parece um selvagem. A pregação dele passou longe. Ele foi na sua escola? Não, nem na minha. Ou então não foi na escola de ninguém? Não. E como que ele é pregador? O pai dele não é sacerdote? Por que ele não seguiu a linhagem do pai dele? É porque quando Deus diz algo, Deus cumpre.
tem que seguir a linhagem do Pai. Era Deus falando através de João Batista. Um homem todo esquisito, comia diferente, coisas diferentes, vestia diferente, pregava diferente, andava diferente. Tudo naquele homem era diferente. Mas ele tinha a mensagem de Deus para aquele dia. Amém. Graças a Deus. Então, vamos crer hoje, quando Deus diz algo para nós, hoje, Deus cumpre a sua palavra. Essas escrituras que eu li aqui, elas são tão fresquinhas, o cumprimento dessa palavra foi em 1963, que eu acabei de ler. 1 aos Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Irmãos, Paulo pregou, e se Paulo tivesse vivido no tempo do irmão Branham, Paulo ia pegar a escritura e falar assim: oh, irmãos, vem cá, eu falei disso daí. Eu falei que ele ia descer do céu. Se Paulo vivesse no nosso tempo, no tempo do irmão Branham, Paulo ia dizer isso, porque aquilo foi tão claro, aquele acontecimento foi tão real, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Agora você faz uma ligação de 1 aos Tessalonicenses 4,16 com Apocalipse 10,1. Faz uma ligação. Vamos dar uma ligadinha nos dois aqui. Apocalipse 10:1 com 1 Tessalonicenses 4:16. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé sobre o mar, e o esquerdo, seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Isto aqui foi o que aconteceu quando o próprio Cristo veio sobre o monte pôr do sol. Nós temos aqui o intervalo, parágrafo 16. Este livro selado com 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Leiamos ali também para ter um melhor entendimento, antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é do tempo do fim, porque diz assim: e vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Parágrafo 17 do intervalo. Agora, se você observa bem, notará que esta pessoa é Cristo, descendo do céu. Vi um anjo forte, descendo do céu. Aí você liga com 1 aos Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Esse de Apocalipse 10, que estava descendo do céu, é Cristo. Este de 1 Tessalonicenses 4,16 é o Senhor. Então quem ele é? É o Senhor Jesus Cristo, descendo do céu, certo? Ele estava descendo do céu. Parece que eu já tenho que pular para Provando Sua Palavra 236, parte C desse parágrafo, porque ele é grande. Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós, e tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um, a noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Ela já está unida, casada. Veja, vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, diz o profeta. Vamos para a ceia das bodas. Então, vocês notam aqui, o Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo, que descerá em carne humana. Agora, isso aqui, irmão Branham está dizendo assim, que descerá. Você tem que entender que já desceu. Quando o irmão Branham pregou esta mensagem, creio que foi em 1964, que ele diz, o Filho do Homem descerá do céu em carne humana. Se você ficar esperando ainda descer, você fica para trás, porque já desceu.
O Filho do Homem descerá do céu em carne humana. Quando o Filho do Homem desceu do céu em carne humana, foi exatamente nesse tempo. E vi o anjo forte que descia do céu. Esse é Cristo. Ele desceu do céu. Quando ele chega na terra, ele é um homem. Mas ele desceu do céu, foi Jesus Cristo, quem desceu do céu. Mas na terra, ele é um homem, ele é uma carne. Ele é igual a nós mesmos. Gente, assim como Jesus Cristo viveu no Oriente, ele viveu agora no Ocidente. No Oriente, Jesus Cristo viveu num corpo de carne, comendo, bebendo, dormindo, sentindo dores. No Oriente, lá em Jerusalém, Jesus Cristo. No Ocidente, aqui nos Estados Unidos, no Oeste, Deus viveu numa carne, comeu, bebeu, dormiu, pescou, caçou, teve dores, ressuscitou mortos, expulsou demônios, falou o pensamento das pessoas, discerniu os espíritos da igreja, de cada crente, contou o sonho deles, sem eles abrir a boca para contar. Ele mesmo contou, não era o William Branham, era Jesus Cristo em carne humana. Agora, isso aqui é o cumprimento das Escrituras, só que o povo não vê. Hoje eu posso tomar a Bíblia, tomar a mensagem, e aquilo combina direitinho. Eu posso ver todas estas coisas como Escrituras cumpridas. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Agora, ele disse, o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo, inspirado, falou isso, escreveu isto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Isso já aconteceu em 1963. O mesmo Senhor desceu do céu com alarido. O alarido é a mensagem dos 7 trovões. Amém? Dá para vocês notarem isso? O alarido, eu não consigo ver hoje que o alarido é a primeira e segunda etapa do irmão Branham. Por quê? Se for um alarido, é um alarido para o alarido. É um alarido para o alarido. Porque a primeira e a segunda etapa te leva para a terceira, para a hora que Cristo desce do céu, porque o alarido foi a hora que Cristo desceu do céu. O mesmo Senhor descerá do céu. Como? Com o quê? Com alarido. O mesmo Senhor descerá do céu. Quando foi que o Senhor desceu do céu? Foi na primeira ou segunda etapa? Não, foi na terceira. Foi na abertura dos 7 selos, dos 7 trovões, quando o Senhor desceu do céu. Então, essas escrituras, para mim, elas estão muito claras e elas são amigas. Essas escrituras são gêmeas. Essas escrituras estão cumpridas. Uma pode olhar para a outra e dizer, estamos em cena. Cumprimos o que tinha que cumprir. Esta é a obra de Deus. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Agora o povo está esperando Jesus Cristo. Deixa eu ler um pouquinho para vocês verem. O povo está aguardando o Filho do Homem e ele já veio. Porque eles aguardam, todo crente denominacional aguarda o Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo aí nas nuvens, um homem, fazer um barulhão lá em cima e chamar atenção e levar alguém para o céu. Eles estão esperando isso. Isso não vai acontecer. Eles estão aguardando um arrebatamento e eles fazem assim aquelas cenas muito bonitas, que Jesus vem com os anjos lá em cima no céu, tocando trombeta, né? Tocando trombeta no céu e o povo na terra olhando para cima e vendo, essa é a vinda do Senhor. Isso já aconteceu e eles não sabem. Isso já aconteceu. Porque eles estão pensando que é aqueles milhões de anjos lá em cima cantando e o Senhor descendo lá do céu. Eles estão esperando uma coisa de um jeito e veio de outro. Ele veio numa nuvem, Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. Ele veio vestido de uma nuvem. E sabe que nuvem era essa? Era uma nuvem de 7 anjos. Ele veio vestido de uma nuvem de 7 anjos. Todo mundo pensa que seria uma nuvem de milhares de anjos. Não, era uma nuvem de 7 anjos que ele desceu do céu. Para quê? Para dar o alarido.
que alarido, a revelação dos 7 trovões, porque Apocalipse 10 já é a revelação dos 7 trovões. Os 7 selos foram abertos durante o período de 7 eras, mas ninguém entendeu, até que chegou o 7º anjo de Apocalipse 10, que faz com que a revelação chegue ao conhecimento de cada eleito na terra. Quando eu vejo isso, eu fico satisfeito. Que gente grande não pode ver, e eu posso ver. Você pode dar graças a Deus que gente sábia não pode ver, e você pode ver isso. Os outros ignoram, e você crê. Amém, aleluia. Olha o parágrafo 17 do intervalo. Agora, se você observa bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque mesmo no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja tem chegado ao seu fim. Bem, agora, continuando, você sabe que ele fará esse mesmo trabalho. As pessoas talvez não entendam isso, não entendem, e pensa que quando o Senhor Jesus vem, ele vem para diretamente aos judeus, pensa que ele não passa pelos gentios. É exatamente quando o anjo forte desce, ele passa pelos gentios, porque ele se encarna entre os gentios, para depois ir para os judeus. Ele vem para isso. Presta atenção. E o seu rosto era como o sol, os seus pés como coluna de fogo. Recorda, o anjo de Apocalipse, capítulo 1, este é o mesmo. Então, vai a Apocalipse capítulo 1 e você vai ver este anjo, que ele é semelhante ao Filho do Homem. Ele diz, é o mesmo. Irmão Branham vem e diz, é o mesmo. Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Então eles ficam esperando que isso chega apenas para Israel. Antes de chegar a Israel, Deus tem que passar por nós primeiro. E ele passa por nós primeiro com essa encarnação da palavra, que é o mesmo Senhor descendo do céu, manifestando para os eleitos, revelando os 7 trovões, para depois ele ser o mensageiro para Israel. Amém? Vê você, a igreja está a ponto de ser raptada. Vocês estão entendendo? Diz, ele é um mensageiro para Israel. A igreja está a ponto de ser raptada, e ele já desceu do céu. E a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Então ele faz os 2 trabalhos. Esse anjo, quando ele desce do céu, ele vem e fala com a igreja eleita, encarna no mensageiro, é o anjo forte, descendo do céu, Jesus Cristo mesmo entre nós. Jesus Cristo mesmo entre nós. Bom, se você não marcou, o parágrafo é provando sua palavra 236. Tem que marcar para você ler e ver como que essas escrituras, elas combinam. Então, vamos aqui mais um pouquinho. E tinha em sua mão um livrinho aberto. Bom, ele vem, ele é um mensageiro, ele vem, é um mensageiro a Israel. Vê você, a igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Gente, primeiro ele tem que passar pela igreja, preparar a igreja, para depois ele entrar no ministério de se manifestar para Israel, através de Moisés e Elias. Primeiro ele passa por nós. Ele vem por sua igreja. Irmão Branham está dizendo que este anjo está descendo, e ele é um mensageiro a Israel, e a igreja está a ponto de ser raptada. Quer dizer, ela não foi raptada. Então ele não é um anjo que desce direto do céu e vai para os judeus. Ele desce dos céus primeiro e vem por sua igreja, que é o povo gentil, ele vem por sua igreja para depois ele passar para os judeus. Porque quando a graça termina conosco, Deus passa aquela graça para os judeus. Quando o Espírito Santo termina com a igreja, o Espírito Santo vai para os judeus. A terra ficará qualquer dia sem o Espírito Santo, porque quando terminar, a igreja for raptada e os judeus, os 144 mil, forem chamados, escolhidos e recolhidos por Deus, aí a terra ficará sem o Espírito Santo.
porque até ali, enquanto os judeus, 144 mil estiver na terra, Deus estará trabalhando através de Moisés e Elias, trabalhando com eles. Então, Deus está na terra, o Espírito Santo estará na terra, ainda nesse tempo, com os judeus, mas com os gentios, a última visitada que os gentios receberam fora de William Marion Branham. Deus descendo do céu, vestido numa nuvem. Aquela nuvem era de 7 anjos, e era Jesus Cristo descendo do céu. Então se faz diferença, se vê a diferença do anjo que desce do céu com o mensageiro que está na terra. Vocês entenderam isso? O mensageiro na terra chama-se William Branham, o anjo que desce do céu chama-se Jesus Cristo. Agora, o anjo que desce do céu, ele não tem outro corpo para ele manifestar, senão em William Branham. Porque era o corpo que estava na terra, esperando pela manifestação deste ministério do 7º anjo. E Cristo é o mistério que teria que estar sendo revelado dentro do 7º anjo. Por isso ele desceu do céu para descer no seu profeta primeiro. Agora, depois disso, meus irmãos, aquela mensagem desce no seu coração. Isso aqui desceu do céu para mim, desceu do céu para você. Essa mensagem desceu do céu. Sabe por quê? Porque nós somos da mesma família de William Branham. Nós não somos uma denominação, o profeta diz, não há denominação Branham alguma. Há uma família Branham, e esta você não pode entrar nela, você nasce. E esta é a família espiritual, não é a família natural de William Branham, é a família espiritual. São aqueles que têm percebido Deus descer do céu e falar numa carne humana, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3,7. Deus não pode falar com o sacerdote direto. Deus não pode falar com a igreja direto. Ele tem que passar pelo profeta. Deus começou a falar direto com Israel. Israel disse para Moisés, Moisés, fala para Deus, para ele não falar direto conosco não. Fala para ele falar com você e você fala conosco. É isso. Foi um pedido lá, Deus respeitou aquele pedido. E em Amós 3,7 já mostra, porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro revele os seus segredos aos profetas, seus servos. João Batista sabia que o Messias estava na terra. Ele era o profeta do dia e indicou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, mas eles não tinham o dedo indicador de Deus. Irmãos, olha que diferença tem, irmãos. É muito simples, meus irmãos. Anás e Caifás tinha o dedo indicador, mas não era de Deus. João Batista tinha o mesmo dedo indicador, mas era de Deus. Um indicava a Deus, o outro não. João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O indicador de Anás e Caifás apontava e dizia, ele tem Beelzebu, o maioral dos demônios. Que diferença! Aí você poderia correr até atrás de Maria Madalena e perguntar, e você, prostituta, o que você acha dele? Diz, é meu Salvador. Vai atrás da samaritana, samaritana, você que já teve 5 maridos, e você está vivendo com o 6º, e esse não é o seu ainda. Você disse que aceitou esse homem aí, o que ele é para você? Diz, é meu Salvador, ele me salvou, nunca mais vou ter mais marido. Acabou! Quando Jesus chega, ele põe fim ao pecado. Ele põe fim ao pecado. Ele fez isso com a prostituta, ele fez isso comigo, ele fez isso com você. Você tem que saber disso. Não é que você não falha, os seus pecados não são computados mais, porque o sangue já te limpou, o sangue já foi vertido por você, e o Cordeiro até já saiu do trono. Não tem jeito nem do diabo me derrubar mais se ele quiser. Não tem jeito do diabo te derrubar mais. Como eleito, você nunca mais cai, minha irmã, como eleita, nunca mais, porque não tem jeito de cair. Não tem jeito nem de pecar. Mas somos pecadores, falhamos, mas não tem jeito de pecar. Porque o Cordeiro já intercedeu por nós, já saiu do trono, ele disse, não, já está tudo pronto.
Ah, mas ele falhou há poucos dias atrás. O pecado dele eu perdoei antes do mundo nascer. Antes de criar o mundo, eu já perdoei o pecado dele. Irmãos, é um bofetão que o diabo leva. Porque o diabo apresenta, muito bem, o Cordeiro saiu do trono em 1963, você pregou? Ah, mas eu vi você falhar ontem. Ele diz, o que tem isso? O que tem a ver isso daí, rapaz? O que tem a ver que eu falhei ontem? E o que tem a ver se eu vou falhar amanhã? O que tem a ver se eu vou falhar daqui 10 anos, se eu vivo daqui 10 anos e não deu rápido ainda? Eu quero estar aqui de pé, pregando isso aqui, ó. Velhinho já, cabeça branca, careca, e pregando isso aqui. O Cordeiro saiu do trono. O que tem, Satanás? Do pecado que eu vou cometer depois da manhã, daqui 1 ano, 10 anos, que eu vou falhar, qualquer fracasso que eu tiver. O que tem isso? Então, o Cordeiro saiu do trono. Então, você está perdido. Não, ele já me perdoou antes da fundação do mundo. Como eu posso estar perdido? As pessoas não entendem o que é Deus. Você sabe o que o povo que não crê na revelação dos selos faz? Jesus saiu do trono, eles pegam Jesus pelo colarinho, fica lá. Você tem que fica lá, porque o último eleito, quando ele entrar, que tu tens que sair. Eles querem fazer com Deus assim. Ele diz, não, já intercedi por eles, e tudo isso daí foi feito antes da fundação do mundo. Eu vim só cumprir uma cena. Eu vim cumprir uma cena do drama de Deus. Mas o Cordeiro não foi morto há 2000 anos atrás, como nós sabemos que foi. Mas pela Bíblia, ele não foi morto há 2000 anos atrás. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar assim, haja luz, o Cordeiro já tinha morrido. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já morreu, já intercedeu. Ele veio fazer o drama. 2000 anos atrás, ele veio, morreu no Calvário, cumprindo o drama para os seres humanos, para eles saberem que teve alguém como eles, que foi Deus descido do céu. Irmãos, quando você fala assim, Deus desceu do céu e veio em William Branham, alguém disse, você está louco. Era a mesma coisa de Anás e Caifás. Olha, Deus desceu do céu, sabe como é que ele chama? Jesus Cristo. Ele disse, o quê? Não, eles não podiam crer que aquele homem era Deus. Eles disseram para Jesus, sendo tu homem, te fazes Deus. Ele era Deus, era eles que não entenderam. Paulo veio e mostrou que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou até a morte e morte de cruz. Paulo mostrou isso para nós. Mas os incautos, os cegos, eles nunca podem ver. Deus já cumpriu seu papel. O último drama de Deus na terra foi vir em carne, Elohim em carne, chamado William Branham. Era Elohim em carne, gente, não adianta. Era Deus em carne. Hoje Deus está na minha carne. Deus está na sua carne hoje. Sabe por quê? Porque Deus está na sua igreja hoje. Por quê? Porque a palavra, olha, Deus está na palavra. E onde a palavra está? É isso que eu quero que você entenda. Isso aí que é precioso. O sacerdote perguntou para o irmão Branham, Deus está na sua igreja? O irmão Branham diz, não. Deus está em sua palavra. Agora, se você notar certinho, Deus está em sua palavra. E onde a sua palavra está? Está em mim, está em você. E o que somos? Igreja de Deus. Então Deus, aonde Deus está? Deus está na sua igreja. Ele não está na sua igreja na força de expressão que o sacerdote sempre diz, Deus está na igreja católica. Irmão Branham teve que falar, não. Mas onde ele está então, Branham? Ele está em sua palavra. Agora, se Deus está em sua palavra está em mim, eu sou a igreja, Deus está aqui. Essa igreja de Deus chama Osmar Rodrigues Costa. Fala o seu nome. Essa igreja de Deus chama... Ei, glória, hein? Essa é a igreja de Deus. E qualquer um fica nervoso com uma coisa dessa.
o diabo fica tremendo. Agora, o diabo tem que saber que quando o diabo encara você e eu, o diabo não encara nós. Não encara nós. Porque se ele pegar nós, ele bate. Se fosse a questão do diabo pegar nós, e o diabo pegava nós, torcia, batia, punha estender. Ah, mas quando o diabo chega, ele olha bem em nós, limpa os olhos. Mas espera lá. Mas ele não é o Osmar. Ele é Cristo. Aí o diabo vai para o seu lado e... Mas ela não é... Ela não é Maria. É Cristo. Então ele não tem de pegar. Porque é Cristo em você. Cristo em você. Irmãos, isso não é brincadeira, não. Cristo em você. Cristo pensa pensamentos que você nunca pensaria. E Ele pensa através de você. Deus fala coisas que você e eu nunca falaria. Mas Deus pega os nossos lábios e fala a sua palavra. Deus vê coisas que nós nunca veríamos. Ele vê coisas através dos meus olhos. Você pode ter olhos fracos, usar um óculos. Ah, eu estou fraco, não estou vendo isso aqui. E Deus pega através dos seus olhos e vê novo céu, nova terra. Vê eternidade, vê rápido. Oh, Deus pega esses olhos fracos nossos e faz olhar. Ele olha através dos meus olhos e vê Ele descendo do céu. Amém. Agora, isso é bom demais. Isso é bom demais. As pessoas é porque não conseguem ver isso. Parágrafo 19, ainda do intervalo, ele diz, agora aqui estava fechado e selado, porém agora está aberto. Falando do capítulo 5 de Apocalipse, estava fechado e selado o livro, porém agora, no capítulo 10, está aberto. Já tem sido aberto desde que foi selado. Entraremos nisto à noite. Porém agora o livro está aberto. E tinha em sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Ó, isso daqui agora é quem fez a mensagem, que escreveu isso daqui, ó, parágrafo 19, está escrito assim, ó, entre aspas, sabemos que ele é o leão da tribo de Judá, aqui era o cordeiro, porém aqui é o leão. Aqui, capítulo 5, era o cordeiro, porém aqui, capítulo 10, é o leão. Aqui, capítulo 5, o livro está fechado. Aqui, capítulo 10, o livro está aberto. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Agora, essas coisas são tremendas, tremendamente boas, né? Quer dizer, eu pego uma mensagem só para o título. Quando Deus diz algo, tem que suceder. O que nós vamos fazer? E Ele diz, e aquilo acontece mesmo. Você sabe que você tem 5 sentidos que comunicam com o mundo aqui natural. Deus te deu esses 5 sentidos, não foi para você comunicar direto com o céu. Deus te deu 5 sentidos para você comunicar com o mundo natural. Então você vê, você ouve, você fala, você cheira, você apalpa. Isso é o mundo natural. Agora, Apocalipse 10, cumprimento da palavra de Deus, com o nariz, eu não consigo. O cheiro, eu não consigo. Com o paladar, eu não consigo. Entende? Só com os olhos, eles vão me auxiliar, mas eu não consigo. Com as mãos, o tato, também não consigo. Então Deus tem que me dar um sentido superior para eu poder ver Apocalipse 10 cumprido, juntamente com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Eu tenho que ter um sentido diferente, que não é do corpo. E esse sentido chama-se fé. Quer dizer que eu creio. Você crê? Eu creio. Aí Deus pode trabalhar. Quando eu creio, aí Deus toma a minha fé, porque eu dizer eu creio, Ele trabalha nesta fé, que aí você vai ver que não é a sua fé, é a fé de Jesus Cristo.
não é a sua, é a fé de Jesus Cristo. Porque você não está baseado agora em sentidos, em apalpar, em cheirar, em falar, em ver. Você não está baseado nisto. Contudo, isto é um auxílio. Os meus olhos não podem declarar para mim que Apocalipse 10, 1 já cumpriu. Os meus olhos não podem, ele pode me ajudar a ler a Bíblia, a ler a mensagem, ele pode me auxiliar. Mas quem pode me declarar que Apocalipse 10 já é história, já cumpriu? Quem pode declarar isso para mim é a minha fé. É um sentido que não cheira, que não sente, que não apalpa, É um sentido que não vê. Porque aquilo que você vê, diz São Paulo, não é fé. Fé é aquilo que você não vê. A fé é o firme propósito das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você tem convicção, isso é fé. Eu vejo esse livro, eu não tenho fé que esse livro existe. Eu estou vendo. Entende? Não tenho fé, eu estou vendo. Agora, se não existir esse livro, e eu dissesse para vocês, olha, eu creio, eu tenho fé que existe um livro chamado Cristo, Mistério de Deus Revelado. Que é esse livro aqui. Mas eu não estava vendo ele. Aí é fé. Fé é uma coisa que não vê. Os seus sentidos não declaram. Irmãos, os seus sentidos físicos, naturais, os sentidos humanos, não declaram que Deus existe. O que declara que Deus existe é a fé. Não são os sentidos, porque eu nunca vi Deus e você nunca viu Deus. Isso não declara que Ele existe. O que declara é a fé. Você tem suficiente fé, e esta fé declara para você que Jesus Cristo existe, e que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Então, eu creio que eu fiquei claro nisso aqui, não fiquei? Não preciso ir muito longe aqui com a leitura. Eu tenho o parágrafo 80 do Desvelar de Deus. No meio do parágrafo diz assim: somos mortais e Ele sabe disso. Ele quem? Deus. Deus sabe que nós somos mortais. Você pensa que Deus espera de nós alguma coisa além de mortal? Não. Deus não espera eu fazer um trabalho de um super-homem. Ele sabe que eu sou homem, que eu não posso fazer. O super é Ele. O super é Ele. Deus não espera eu fazer nada mais do que os meus sentidos declaram. E a minha fé diz que o que os meus sentidos declaram é o homem natural, mas o que a minha fé diz que é verdade, e que Deus, quando Deus diz algo, tem que suceder, então aquilo é a fé. Deus trabalha através disso. Aqui está: e somente compreendemos como mortais, só sabemos como mortais, só sabemos quando os nossos sentidos nos deixam saber, e o resto temos que crer por fé. Não tem jeito. Isso aqui você tem que crer por fé. Agora, irmãos, os meus sentidos já me declararam, porque eu vi uma nuvem de 7 anjos. Os meus sentidos já declararam. E eu tenho que ser muito ignorante para não crer agora. Porque os meus sentidos já me declararam, porque eu vi uma nuvem numa fotografia de 7 anjos, 3 de um lado, 3 do outro e um em cima. Eu já vi essa fotografia. Os meus sentidos declararam que existiu esta nuvem um dia sobre o monte pôr do sol. Então agora a minha fé diz: eu creio. Por quê? Porque eu não vi. Mas qualquer um pode fazer uma montagem de foto, mas aquela ali eu sei que não fizeram. Eu sei que não fizeram. Eu creio na coluna de fogo. Por quê? Ela manifestou no tempo de Moisés, manifestou no tempo de Jesus, manifestou no tempo de Saulo e manifestou no tempo de irmão Branham. Eu creio na coluna de fogo, e ela está aqui. Ela está em palavra, em mensagem. Você quer a coluna de fogo, irmão? Talvez você não consiga ver, nós não temos nenhuma foto sobrenatural de nossos cultos. O que é sobrenatural nos nossos cultos é a palavra.
Você já notou isso? Não temos nenhuma foto sobrenatural. Você já pensou bem se alguém tirasse a foto minha e visse um urubu em cima da minha cabeça? Ele já crê que eu sou falso se visse um urubu em cima da minha cabeça. Só você viu o carniceiro lá em cima da cabeça do Osmar? Agora, você já pensou bem, as pessoas que creem no que eu prego, se tirassem uma fotografia minha e eles vissem uma pomba ou um anjo em cima da minha cabeça? Oh, me idolatraria. Mas você não vê nada, Deus permite que tire a foto, só sai o Osmar, porque olha lá, para sair o Osmar já dá o que fazer. Tem que caprichar muito para ver. É isso que eu quero que vocês notem. Quando Deus diz algo, tem que suceder. Ele falou que ele ia fazer isso, ele fez, gente. William Branham não foi embora da terra e deixou coisa para trás. Eu vou voltar um tempo aí, eu vou voltar, eu termino esse ministério. Não dei conta. Um desastre. O desastre me levou, então não deu conta. Eu vou voltar outro dia. Nada disso. Quando deu desastre, porque já tinha pregado tudo. Quando deu desastre, porque tinha ensinado a igreja o que tinha que ensinar. Já passou o tempo, meu irmão. Nós temos que ver isso. Isso cumpriu? Cumpriu. Aí a gente vai longe. Qual a atração sobre a montanha? 152, outra vez. E o Deus dos céus prometeu no tempo do entardecer, e se ele prometeu, ele cumpriu. Quando Deus diz algo, ele cumpre. Ele cumpre aquilo. Quando Deus diz algo, tem que suceder. É isso. E o Deus do céu prometeu no tempo do entardecer que haveria luz do entardecer. 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. Senhores, é esse o tempo? Mas agora é história. Já passou. Eu creio nisso. Eu tenho que ficar repetindo esses parágrafos. Isso aqui vale muito para nós. A promessa está cumprida. Senhores, é este o tempo. Qual é a atração? Senhores, é este o tempo. Que tempo? Que o Senhor veio no Monte Pôr do Sol. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Esse é o tempo que o Senhor desceu do céu. Amém? Eu tenho aqui, eu creio que tenho ainda o primeiro selo, passar rapidamente, que já está finalizando tudo aqui, né? E agora, 132 do primeiro selo, tudo conhecido. Seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. O irmão Branco está colocando tudo no passado. Seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor. Porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Ascendeu quer dizer subir. E ascendeu. Então, recebeu um novo nome. Quando Deus diz algo, isso tem que suceder. William Branham diz que ele recebeu um novo nome, e isso tem que suceder. A Bíblia diz que ele tem um novo nome, isso tem que suceder. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ele diz que para o vencedor ele tem um novo nome, está numa pedra. E nessa pedra que ele colocou o novo nome, esta pedra que ele colocou para você o novo nome, ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A Bíblia não está dizendo assim, senão aquele que a recebe, como se fosse receber a pedra. Não, é receber o nome. Senão aquele que o recebe. Ninguém conhece aquele nome, senão aquele que o recebe. Então, se a gente quer que os outros conheçam, eles não receberam, gente. Eles não tiveram a pedra. Mas se tem a pedra, então aquilo vai ser conhecido para você. Deixa eu terminar aqui. Apocalipse 3,12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Bom, depois de tudo isso escrito, tudo escrito, a Nova Jerusalém que desce do céu, tudo descendo do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Está escrito sobre você tudo que você puder pensar. O nome do Pai, o nome do Filho, que é um só, gente. Não existe 2 nem 3. E um novo nome. Está tudo incluído aí. Para quem? Para o vencedor da 6ª era. E depois que você tem a revelação que venceu todas as eras, e os selos foram revelados,
e o Cordeiro saiu do trono e assentou no trono dele, saiu do trono do Pai de intercessão, assentou no trono dele de vitorioso, e nós que vencemos, assentamos com ele no seu trono. Não trono de intercessão mais, trono de vitorioso. São os súditos de Deus. Quando Deus diz algo, isso tem que suceder. Agora eu quero te falar, isso já sucedeu. Somos mais do que vencedores por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem de ouvir sua palavra, de ter estas verdades manifestadas em nosso coração, em nosso ser. Ajuda a sua igreja, perdoa nossos pecados, limpa-nos de toda e qualquer coisa imoral, faça de nós sempre um vaso de bênção nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Nós cremos, já vimos que o Senhor desceu do céu, com o alarido, com os 7 trovões, com a voz de arcanjo agora é a ressurreição para quem crê nos 7 trovões. E a trombeta de Deus é a reunião desses que já ouviram o alarido, que terão a voz de arcanjo e que estarão reunidos para subir no rápido. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Cristo andou por este vale, sozinho andou, oh, ninguém podia andar por ele, sozinho andou, Jesus andou. Também irei sozinho perante o trono me apresentar, oh, ninguém virá ao meu auxílio, sozinho irei me apresentar. E assim vamos sozinho. Nós não temos que preocupar que tem que ter muitos conosco para irmos. Vamos sozinho. É uma luta, Deus gosta de trabalhar com o indivíduo, como o profeta ensina. Deus não trabalha com o grupo, e sim com o indivíduo. Então, cada indivíduo é aquele indivíduo forte, que toma decisões que só o Espírito Santo pode inspirar estas decisões dentro desse indivíduo, para ele tomar tais decisões e ficar diferente, fora do sistema, do mundo, do dia, da hora em que vivemos. Você toma certas decisões que só Deus podia tomar. Você vê que aquela decisão que você tomou para servir a Deus poderia até destruir sua família, desmanchar seu casamento, mas você toma aquela decisão com os poucos desprezados do Senhor e vai em frente. Não deixa nada te atrapalhar. Isso não tem mulher que atrapalhe eleito, não tem marido que atrapalhe a eleita, não tem filhos que atrapalham pais, e não tem pais que impedem filhos, porque cada um escolhe e decide por si mesmo, vou ou não vou, eu creio, e assim nós vamos lutando. Amém? Deus vos abençoe. Bom, ontem nós tivemos uma visita, fizemos uma visita lá em Passos, Minas Gerais, pela primeira vez. Mas lá já tem um salãozinho, bonzinho,